Meus amados ouvintes, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar de meditação nessa tarde a respeito dessa matéria aqui, ó. Soteriologia, a doutrina da salvação. Eu quero deixar de reflexão essa palavra para que você saiba um pouco mais da palavra de Deus dentro da doutrina da salvação. Aí nós vamos falar aqui. Primeiro eu quero falar aqui o tema é as 7 eficácias da palavra de Deus. Então eu quero falar um pouco de cada palavra, onde está escrito aqui, ó, a palavra de Deus é poderosa. Número 1, a palavra de Deus é pura. Por que é pura? Eu vou ler aqui um pedacinho dela e explicar. Não há mistura na palavra de Deus, em todas as escrituras sagradas. Não há uma só discordância e nem uma discordância. Quanto à essência da mensagem, os inimigos da palavra já procuraram discrepância, já procuraram desacreditar, já procuraram desfazer de tudo quanto é meio, mas ela é pura. E nós temos aqui uma referência bíblica no livro de Salmo, de número 12, verso 6. Nós temos a segunda referência aqui em Salmo, de número 119 e o verso 140. A Bíblia fala das obras de Deus, fala do homem, o homem fala com Deus, a Bíblia inteira. Mas o livro de Salmo é o livro que mais o homem fala com Deus. E tem mais uma. O livro de Salmo não é denominado capítulo, porque tem vários escritores. Amém? Então deixei de referência e quero falar a segunda palavra. Primeira foi a palavra pura. Segunda palavra, ela é reta. Vamos saber por quê. Ela segue uma linha de pensamento que, começando em Gênesis, termina em Apocalipse. Isso é o suficiente para que os homens entendam que levaram cerca de quase 1.600 anos. E Deus usou 40 escritores. Olha o que diz aqui, ó, nesse estudo da soteriologia. Ela segue uma linha de pensamento que, começando em Gênesis, termina em Apocalipse, mas sem quaisquer desvios ou mistificações, apesar de ter sido escrito por cerca de 40 homens durante quase 1.600 anos. Então ela começa com Moisés e termina em João. Não é exatamente 1.600 anos. E também não é exatamente 1.500. Então ela está entre 1.500 e 1.600 anos. E não tem uma contradição. Por quê? Porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. E nós temos duas referências aqui, que é o Salmo 100. Nós temos duas, não, nós temos só uma referência. Salmo de número 33, verso 4, onde testifica da retidão da palavra de Deus. Ela é reta. Aí depois nós vamos para a segunda palavra que nos traz uma eficácia. Eficácia é uma firmeza. Eficácia é onde tira dúvida. Eficácia é onde você acredita, aumenta a tua fé cada dia. Nem que? Na palavra de Deus. Porque todo livro fica velho, menos a Bíblia. A Bíblia, ela é um renovo na nossa vida. Né? Então a terceira palavra diz assim, a palavra de Deus é santa. Mas por que santa? Nós somos obra do Espírito Santo, nós podemos nos santificar quando nós
seguimos o encaminhamento, quando nós damos ouvido à palavra de Deus, ela ensina nós a ser tudo na vida. Então, começando por ela é santa. Por quê? Porque ela é de Deus. Ela sai da boca de Deus. Como Deus tem parceria com o homem, aí o homem escreve. Mas quem edita é Deus. Quem escreve é o homem. Então, essa é a grande parceria, que está lá em 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Homem. Então, nós temos aqui uma referência, o que é a palavra santa, que diz assim: a palavra de Deus identifica-se uma natureza divina que é santa. Os seres celestiais, no Apocalipse, cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. Essa palavra se repete também em Apocalipse, no Velho Testamento. Ela também aparece em Isaías. Então, aqui está falando aqui uma referência no livro de Apocalipse 4:8. Também traz outra referência, que a palavra é santa, no Salmo de número 105:42. Vamos para a quarta palavra. A quarta palavra ela fala: a palavra de Deus é lâmpada e luz. Olha só, a palavra luz aparece no primeiro grande projeto de Deus. A primeira obra que Deus fez em benefício ou para benefício da sua criação. A criação de Deus são 4 linhas de carne. As demais, a natureza é incumbida de criar vidas. Por exemplo, Deus não criou a vida diretamente. Formiga, uma abelha, uma borboleta, mais ou menos assim. A ciência estuda 2 grupos de animais. A ciência é o estudo do homem, crescer na graça do conhecimento. O conhecimento é o homem que faz. Tem que estudar para descobrir a natureza de Deus. É por isso que tem teologia. Ninguém prova a existência de Deus, ninguém prova Deus fora da teologia. Por quê? A teologia nada mais é do que as revelações de Deus. Você vai estudar a teologia porque tem homens que se preocupam em fazer estudo de uma palavra. Então nós temos a soteriologia, fala da salvação. Nós temos a antropologia, que é estudo do homem. Nós temos sociologia, nós temos ciência, tudo. E aí conecta com aquilo que vem de Deus, que é parceria, é engenharia de Deus. Então nós vamos para a quarta palavra, que é a lâmpada, né? E nós temos aqui, por exemplo, nós temos, onde fala assim: somente a palavra de Deus tem o poder de iluminar o caminho do homem. Só a palavra de Deus. Uma grande berração tem na nossa terra, no Brasil, dia de finado. Vai num cemitério para você ver o tanto de gente que tem lá acendendo vela, achando que a vela é luz para aquele ente querido que morreu. Não, não. Luz é essa aqui que fala a palavra de Deus, ó, que fala de lâmpada e luz. Quer dizer, luz é para você não andar no escuro, e lâmpada é para iluminar teus pés. E o que é isso? A poderosa palavra de Deus que está aqui, soteriologia, que é doutrina da salvação. Então, nós temos que ler. Não é aquilo que os outros falam: a letra mata. Não, não. O que mata é soberba. E a soberba ela é gerada de letra. A soberba é gerada de hipocrisia, letra, ciência do homem, que é o estudo, aí forma a letra, é isso. Riqueza, bandidagem, de anda armado, sobe a soberba, ele passa a confiar. Quem estuda muito confia na letra, está morto.
Quem tem muita riqueza, confia na riqueza. Está morto. Isso é um miserável. O marginal confia na arma que ele tem. É um coitado. Mas nós fazemos menção da palavra de Deus. Sabe quem ensina isso e prova que Deus existe? É o estudo da teologia. A teologia estuda todas as áreas sociais da sociedade e estuda a invisível que a sociedade não conhece. O quê? O poder de Deus. Isso é feito através de fé. Aí você descobre tudo, o que é riqueza, tudo é dom de Deus. Bom, então, lâmpada para os meus pés. Qual é a referência? Salmo de 119, verso 5. Sabe onde nasceu essa palavra? Gênesis 1:3. Haja luz. E aquele haja luz não é o sol. Depois é que Deus faz o sol. E o sol recebe uma ordem para presidir o dia. Que maravilha, né? A palavra de Deus é pura, então ela é lâmpada para os nossos pés, para nós não tropeçar. E luz para o nosso caminho. Então essa é uma grande referência da palavra de Deus. Vamos para a quinta palavra? A quinta palavra fala, a palavra de Deus é absoluta. O que é ser absoluto? Não tem outro. Acima. Absolutamente exato. Então, a quinta palavra fala, palavra absoluta. Vamos lá. Em João 17:17, Jesus declarou a tua palavra. Ele está testificando de quem? Do Pai. Mas que governo é aquele? É o Filho. Quando Deus falou haja luz, foi antes do homem. Quando Deus fez o sol, foi antes do homem. Lá em Isaías fala assim, antes que houvesse dia eu sou. E ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Quer dizer, ele está falando que antes do sol Deus fez a luz. O que é a luz? É o governo de Deus na administração da terra, no meio dos homens, feito pelo Filho. Aí está lá em João 8:12, ou é 12:8, se não me falha a memória, Jesus fala assim, lâmpada não, essa é do salmista. Lá Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Já pensou? Então que luz é aquela que Deus falou? É seu governo. É o governo de Deus na vida do Filho transformado em carne no meio dos homens. Eu sou a luz do mundo. Tá vendo? Então é mais ou menos assim. Quais são as referências? Nós já deixamos aqui. Aí nós temos agora a quinta palavra, é a palavra Deus absoluto, que está lá em João 17:7. E também outra referência, o que é ser absoluto? Absoluto, por quê? Porque Deus, ele é o Criador, e o Criador, ele nada mais é do que a maior revelação que Deus já passou para o homem até hoje. São 3 palavras. 3 é o número do mistério de Deus. Olha, o Criador, ou Deus, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Para você saber que Satanás não é onipresente, ele teve uma grande demanda, está lá em Judas 6. 6 não, 9. É 6, meu Deus, é 9. Estou falando aqui, mas se não for no 6, é no 9, lá em Judas. Onde Satanás contendia com o anjo Arcanjo Miguel. E ele não falou nenhuma palavra de maldição. Mas ele falou, o Senhor te repreenda. Sabe o que ele queria saber? Onde é que estava o corpo de Moisés? Ele não sabe. Ninguém que andava com Moisés sabe. Somente Deus. Mas depois, Moisés aparece, ele e Elias, na transfiguração lá do monte, com Jesus. E Pedro estava lá.
Amém? Vamos aqui, a referência tem em João, falando que a palavra é absoluta, e também no Antigo Testamento, está em Salmo 119, verso 160. Vamos à sexta palavra? A sexta palavra está: a palavra de Deus é poder de Deus. A palavra de Deus é poder dele mesmo. Quer dizer, está mostrando que a palavra dele não volta vazia. A palavra dele tem poder. Aí diz assim, Paulo falou aos Coríntios, foi enfático porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós, ele está falando da igreja, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Isso é garantia para nós. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Tem referência? Tem. Aonde? 1 Coríntios 1:18. Vai lá que fala do poder da palavra. Agora vamos concluir na sétima palavra. O número 7 é o número da perfeição, né? É o número da perfeição. 3 é o número do mistério de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Já começa aí o maior mistério. Depois vem os 3 dias no ventre do peixe. Isso é coisas conhecidas. Depois vem os 3 dias no seio da terra, Jesus, né? E por aí começa. Aí vem a imagem e a semelhança de Deus, constituído de 3 coisas: corpo, alma e espírito. E o governo de Deus é constituído de 3 nomes: Pai, Filho e Espírito Santo. Tá vendo? Então é mais ou menos assim, o número 3 é o mistério, é o mistério de Deus. E o 7 é o absoluto. O 7 é a perfeição, o número da perfeição. A gente usa número porque o número é a ciência de Deus. Olha o que é parceria. A maior ciência usada no planeta Terra, no meio dos homens, é números e letra. E o número, tem até livro com o nome de Números. E essa é a ciência exata que Deus criou. Sabe para quê? Para ele saber enumerar. Para ele saber administrar. Ninguém administra sem número. Aí Deus deu o poder para o homem criou a letra. Sabia que o homem que desenvolveu a letra é para ele comunicar as palavras que ele sabendo escrever, Deus fala e ele escreve. Parceria. E como é grande essa... E tá aí, ó. Quando alguém procurar para você, olha, eu aprendi ouvindo o vídeo do Instituto ITEC, onde o pastor e professor Mário estava falando. As 2 ciências mais usadas no planeta Terra é número e letra. Agora, e a eficácia? Para que serve? Então, a eficácia, irmão, é explicar onde está o conhecimento. Papagaio tem inteligência, mas não tem conhecimento de nada. Por quê? Porque ele não é racional. E eu denomino essa palavra. O povo fala muito dentro da igreja, mas não explica nada. É por isso que há muita papagaiada no meio da igreja do povo de Deus. E isso é confirmado por Deus. Deus fala assim, o meu povo foram destruídos por falta de conhecimento. Então, crescer na graça e no conhecimento é um mandato de Deus. Isso não é lei. Isso é mandamento. Se você não tiver essas 2 coisas, não adianta você achar... Já pensou, Deus não tem espírito. Quem tem espírito é nós, somos a criação dele. E de onde saiu? Do sopro dele. Então, nós temos espírito
de vida. E nós temos espírito próprio. O espírito de vida que está na nossa carne é de Deus. Essa ele não deu, não pertence a ninguém. Ela permanece enquanto você vive. Toda carne tem espírito de vida. Nesse quesito, nós somos igual aos animais. Nós somos alma vivente e temos espírito de vida na carne. Agora, o ser humano tem algo a mais do que os animais. Os animais têm carne, têm osso, têm nervo, têm inteligência, têm sangue na veia. E nós? Até aí nós somos iguais. Morremos e voltamos para o pó da terra. Até aí é tudo igual. Agora, nós somos uma coisa que não compara com nenhuma criação de Deus aqui na terra. O quê? O poder do domínio, o poder da escolha. O que é isso? Raciocínio. Você sabe muito bem o que é bom e o que é mal. Você sabe muito bem o que é roubar e o que é trabalhar. Você sabe muito bem o que é zelar e o que é matar. Aí Deus fala assim, diante de ti eu coloco o bem e o mal. Você tem um poder de escolha. Isso é ter livre-arbítrio. Deus, com todo o poder, ele não manda na sua vida, mas ele te aconselha. Ele não manda na tua vida, mas ele te mostra o caminho correto. Porque só tem dois caminhos, o caminho do bem e do mal. Agora a escolha é sua. Para você nascer em Cristo, é para ser cidadão do céu. Se você não nascer em Cristo, seu nome não estará no livro da vida. Então você, clandestinamente, você não entra no céu. Você só entra no céu através de legalidade. Então vamos concluir aqui o número 7, que diz a palavra de Deus é viva. Tudo isso que eu estou falando é a respeito de vida e vida eterna. A carne vive enquanto o espírito de vida está nele. Agora, a carne do homem é a mesma coisa. Se o homem tiver um infarto, levar um tiro, qualquer coisa, porque perdeu a vida ou por idade, vai vir uma enfermidade para matar. O espírito de vida, a carne dele sai. Está lá em Eclesiastes 12, 7. O pó volta ao pó. Quem é que é pó? Todos os animais, porque carne vem da terra, gente. A carne do peixe vem da terra, das aves vem da terra, e dos animais quadrúpedes do homem. É que Deus dá a definição, é no homem. Mas toda a carne vem da terra, e para a terra ele volta. O boi, o homem mata o boi, tira a carne, come e tal, mas vira esterco. Aí vai parar onde? Na terra. Se queimar, vira cinza. Vai para onde? Vai para a terra. Ninguém pode sair fora da origem que Deus fez. Ninguém pode. Pode até reivindicar, mas não consegue. É só ele. Então, o número 7 diz assim, ó. Até hoje, nenhum cirurgião, olha o que é que fala. Até hoje, nenhum cirurgião conseguiu descobrir, tá vendo? Não conseguiu descobrir onde fica a divisão da alma e do espírito. Mas a palavra de Deus sabe. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela te fala. Por isso, um médico não sabe a origem do homem. O médico estuda o corpo do homem. O engenheiro não sabe como funciona, mas a medicina descobre que o corpo do homem é onde está a maior engenharia. Meu, para você entender isso, só lendo, buscando as revelações de Deus e acreditando que a estrutura é a fé. Você crê assim? Então você sabe que seus dias aqui são contados. Então acredite que é dessa maneira. Então olha só. Até hoje, nenhum cirurgião conseguiu descobrir onde fica a divisão da alma e do espírito. Por quê? Não tem ferramenta para isso. E os médicos só podem agir sobre o corpo quando a mente limita-se
a trabalharem comportamento observável dos homens, contudo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A ciência do homem determina, a ciência da medicina, que o homem só pode trabalhar na vida dele a medicina atrás de uma cura enquanto a mente dele, que tem o famoso morte cerebral. Isso é estudo do homem. Agora, a medicina estuda, e eu admiro, mas a vida cerebral, o cérebro, é só uma composição do corpo físico. Agora, a verdadeira a sabedoria, a inteligência que os animais têm, nós temos, pode até estar naquela composição. Agora, eu quero falar para você que o raciocínio, o poder de domínio, está no espírito, viu? E o médico não sabe, e nem tem aparelho para ver. Mas a Bíblia diz, então, isso aí é com teólogo. Isso é com o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é composto. Ministerialmente, trabalho dos homens. Você vai lá em Efésios 11, 4:11. Lá você vai ver o que é função ministerial. Aí aqui, ó, a referência aqui, em Hebreus 4:12, a palavra diz assim: a palavra de Deus tem vida e eficácia, ou seja, ela produz efeitos, muda comportamento e transforma a vida. Sabe por quê? Porque é só ela que diz onde que faz a separação. Então o versículo bíblico em Efésios 4:12 está escrito: a palavra de Deus é mais penetrante. Aí trata de espírito, meu irmão. Porque quem separa o corpo do espírito é a morte. Morreu, desce para a terra, aí sobra o que Deus soprou e gerou dentro de você. É espírito e alma. Aí a palavra diz: a palavra de Deus é mais penetrante ou cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Aí sim, a palavra de Deus, ela penetra na parte física e na espiritual. E não existe laboratório que possa fazer uma ferramenta dessa. Mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, o homem pega, cria letra, que eu estava falando, que é as 2 maiores ciências, número e letra. Agora eu vou explicar para você. Talvez ficou na expectativa, mas para que serve? O número, a ciência do número é para o homem administrar. Ninguém administra sem número na sociedade. E a letra? Agora, qual é a eficácia do número? Para administrar. E a letra? Para relacionar. Aí você quer ver essas 2 ciências? Dá uma olhada na sua identidade se tem essas 2 ciências. Dá uma olhada no seu registro de nascimento ou de casamento. Dá uma olhada no teu CPF. Dá uma olhada na placa do teu carro. Dá uma olhada no número da tua casa. Então, essas 2 ciências é a mais usada no planeta Terra. O número é uma exatidão de Deus. A letra não é a exatidão que é feita pelo homem. A letra não é absoluta, é feita pelo homem. Aí onde está, tá vendo? E o mundo inteiro, ó, só existe 2 linhas de diploma de cursos superiores. Ou ele é exatas, ou ele é relações humanas. E aí onde você, tá vendo? E quem ensina isso? Deus. Quem fez essa mistura? Deus.
A mistura começa no seu corpo. Você querendo acreditar ou não, você é constituído de corpo. Corpo físico vem do pó da terra. E a alma e o espírito vem do sopro de Deus. E o poder de raciocínio é quem toma decisão, se você quer ou não. Tá vendo? Então, meu amado ouvinte, você vai falar assim, eu aprendi hoje com uma aula do professor lá do ITEC. Se você quiser estudar conosco, entre em contato e faça a sua matrícula para você e para a sua igreja. Nós estamos à sua disposição e temos 4 modalidades de curso: básico em teologia, médio em teologia, bacharel em teologia e mestrado em teologia. Todos 4, curso livre, mas que você vai arrumar e granjear grande conhecimento que vai te guiar e te conduzir ao caminho da vida eterna, em gozo. Porque quem não procurar vai ter vida eterna, mas é em um lugar que onde haverá planto e ranger de dentro. Você sabe o que é planto? Choro. E ranger de dentro, dor profunda. Tem outra saída, a saída é céu. E para morar lá, tem que registrar seu nome no céu. Como é que faz? Nascendo em Cristo. Fora disso, você pode viver a vida que quiser. Deus vai te abençoar nessa vida. Mas se você morrer sem passar por esse procedimento, nem que seja no último minuto de vida, você não entrará no céu. E a palavra de Deus, que nós falamos aqui, que é viva, é eficaz, é lenta, é reta, tudo é absoluta, ela fala que naquele dia não haverá misericórdia. Você crê nisso? Guarde para você as 7 eficácias da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.